vamos assim encerrar o capítulo 5 de Mateus, que temos estudado dentro da série Os Sermões de Jesus. Jesus tem 5 grandes sermões em Mateus e nós estamos no primeiro. O primeiro chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que começa aqui no capítulo 5. Como já vimos, o capítulo 5, inicialmente, ele tratou das bem-aventuranças, que é a característica do cristão, como nós devemos moldar de acordo com a palavra de Deus. Na sequência, ele nos fala de que nós, como discípulos de Jesus, devemos ser luz para o mundo, devemos ser sal para este mundo. Depois, Jesus vem falando agora da série sobre o cumprimento da lei, e como nós, cristãos, devemos cumprir a palavra do Senhor, como nós devemos entender a palavra. E nesse contexto em que Jesus está falando aqui, foi justamente no contexto em que muitos dos religiosos da sua época, judeus, fariseus, saduceus, vinham até Jesus para contestá-lo, né, ou para tentar enquadrá-lo, né, naquela tradição que eles inventavam, que eles distorciam, mesmo que extraindo das Escrituras. Por exemplo, quando Jesus diz, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele cita aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Só que, em algumas ocasiões destas, o que foi dito aos antigos foi interpretado pelos fariseus e se tornou uma tradição, de forma que eles começavam a incutir na mente das pessoas que era daquele jeito que os antigos disseram, mas não era exatamente assim que estava na lei. Um exemplo disso é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, o 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Será que essa parte final, odiarás o teu inimigo, está na lei? Vamos ao Levítico 19, versículo 18. Olha o que diz a lei. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam que a lei não dá margem nenhuma para dizer odeie o seu inimigo. Não. A lei diz, não se vingue e guarde a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu povo, amarás ao teu próximo. Então, essa parte final, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, veja que ele não diz, os antigos disseram não, foi dito. Quem foi que disse isso? Os judeus, os escribas, os fariseus, que achavam que podiam dar uma interpretação de acordo com o seu bel prazer. Então, eles começaram a dizer, olha, amem o teu próximo, mas odeie o seu inimigo. E por isso tinha aquela rixa antiga lá entre judeus e samaritanos. Por exemplo, quem não era israelita, né, quem não era judeu de nascença, quem era prosélito, eles eram considerados à margem. E era esse o grande problema nesse contexto aqui, que Jesus está tratando com aquelas pessoas. Jesus está aqui ensinando como devemos exercer, de fato, o mandamento dado por Deus, que é amar o próximo, independentemente se ele é seu amigo, se ele é seu inimigo, até mesmo porque a parte mais difícil é esta, como amar um inimigo, não é? E é exatamente isso que Jesus vai tratar aqui. Esse é o ensino de Jesus sobre amar os inimigos. Então, quando ele diz, olha, vocês ouviram isto, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, vejam como Jesus agora dá um giro, né, de 360 graus e muda toda a história agora. Toda a intenção que havia no coração dos homens, que naturalmente agem como foi dito. Naturalmente as pessoas agem assim, ama o seu próximo, ou seja, o meu familiar, a minha esposa, a minha família, os meus irmãos, os meus amigos, eu amo. Mas aqueles que são inimigos, a gente odeia, a gente não quer nem conversa com aquelas pessoas. E aí Jesus vai e mostra que essa não é uma atitude correta. É certo que você não vai viver de braços, né, e de mão dadas com pessoas que sabidamente odeia você. Isso é evidente.
Mas o que Jesus está dizendo? Se alguém odeia você, não seja por motivo seu. Não é você que vai nutrir em seu coração ódio por quem quer que seja. Que aqueles que odeiam respondam pelo seu ódio, pela sua maldade, pela sua condição, né, caída, pecaminosa. Mas que nós cristãos amemos. E quando é que vamos demonstrar um amor a alguém que é inimigo, por exemplo? Orando por eles. Uma pessoa que nos persegue, você ora por ele. Ora pedindo a Deus que conceda, né, arrependimento, graça, transformação, mudança na vida daqueles que estão perseguindo você. Afinal de contas, se nós formos olhar bem mesmo na raiz do problema, quem de nós aqui amávamos a Deus? Por nós mesmos. Nós éramos o quê? Segundo as Escrituras dizem, inimigos de Deus. Enquanto não tivéssemos sido alcançados pela graça, enquanto nós não tínhamos a condição de sermos agora chamados filhos de Deus, o que é que nós éramos de Deus? Inimigos. Quando Jesus vem ao mundo e se encarna, veio para salvar o seu povo. Por quê? Porque o seu povo estava perdido, necessitado da salvação. E somente aqueles que, alcançados pela graça, por esta obra realizada por Jesus na cruz, que são os crentes, os filhos de Deus, os de hoje, os de ontem e os que serão ainda pela frente, é que de fato se tornam filhos de Deus. E aí há uma reconciliação. Por isso que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele escreve dizendo, olha, os homens vivem em inimizade contra Deus. Então vejam, por natureza pecaminosa, caída, os homens, no geral, são pecadores e, portanto, inimigos. Mas o que Deus fez? Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E na condição de pecadores, nós somos o quê? Inimigos de Deus. Por quê? Porque vamos na contramão. Mas Deus nos amou. E esse é o princípio. Por que devemos amar o inimigo? Porque nós fomos alvos do amor de Deus. O amor de Deus é que preenche o nosso coração. E por isso que Jesus está dizendo, eu porém vos digo agora, se é natural os homens dizerem, ame as pessoas que são próximas e odeie os seus inimigos, Jesus diz, pois eu agora digo a você que ame o seu inimigo, ore por aqueles que vos perseguem. E aí ele vai dizer a razão por que deve fazer isso. Versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha, irmãos, a vinculação que Jesus faz na atitude de amar o próximo e os inimigos até, é uma demonstração de que você está filiado a Deus, você se tornou agora filho de Deus. Então, de fato, todo crente que é filho de Deus, assim o é porque agora deve demonstrar amor a Deus e amor ao próximo, que é exatamente o grande mandamento, né? O grande mandamento, o resumo de toda a lei, Jesus mesmo disse, é esta, amar a Deus sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele diz, quem fizer isso, cumpre toda a lei. Então, aí você diz, puxa vida, parece tão simples, né? Mas é o que é necessário que seja feito, mas acredito eu que a dificuldade maior dos seres humanos como um todo é exatamente cumprir isto. Porque se alguém diz assim, não, a Deus eu amo, quem é que não ama a Deus? Mas aí vem lá 1 João e diz, se alguém disser que ama a Deus, que não vê, e odeia seu irmão, que está ali do seu lado, é mentiroso. Ninguém pode dizer que ama a Deus e odiar seu irmão. Então veja, o seu irmão, imagine o inimigo. E Jesus está dizendo, ame o inimigo, orando por aquele que está perseguindo você, entregando ele nas mãos do Senhor. E esse princípio aqui vai bater exatamente com o que nós vimos anteriormente, que foi sobre a questão da vingança, né? Não cabe a você vingar. Vou tirar a vida de alguém porque ele anda me futucando, me perseguindo, vou lá, acabo com ele e ele acaba com esse negócio. Não cabe a você fazer isso.
É isso que Jesus está dizendo. Se alguém te odeia, ame-o. Como? Ore por ele. Até mesmo Jesus vai dizer assim, olha, porque ele faz nascer, o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, do ponto de vista da criação, Deus enviou para todas as pessoas, suas criaturas. Estamos aqui, um dia ensolarado, está sendo ensolarado para nós, os filhos de Deus, mas também para aqueles que não são filhos de Deus, que estão aí vivendo no mundo. Se chover, vai chover também para nós, filhos de Deus, e também para aqueles que não são. Então, essa é que nós chamamos da graça comum de Deus. Ela abrange a tudo e a todos. No entanto, a graça especial se dá para com seus filhos. E quem é agraciado por Deus são os filhos dele. E por ser filho de Deus, você não pode se limitar a viver como aqueles que não são. Ou seja, se é natural para o mundo amar os próximos e odiar inimigo, você, cristão, tem que ir além disso. Você precisa amar de fato o próximo, mas também o seu inimigo. É exatamente esse o ponto que Jesus está nos ensinando aqui. Porque ele vai dizer, qual é a razão disso? Versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Isso é normal, é natural, é para justos e injustos, é para todo mundo. Ele diz mais, não faz os publicanos também o mesmo? Os publicanos são assim, para com os seus eles demonstram um amor, um carinho, para os seus próximos ali, sua família, seus amigos. Para quem ele não gosta, ele rechaça, joga de lado. E isso é prática comum dos publicanos. E se você fizer isso, qual a diferença? Que diferença faz entre você e um publicano se você age como um tal, amando o seu próximo e odiando o seu inimigo? Aí ele diz, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Isso é muito comum. Não fazem os gentios também o mesmo? Todos fazem isso. Então, tem que haver uma atitude que diferencie. Tem que haver uma atitude que vai demonstrar a diferença entre você e aqueles que não são os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. E essa condição passa exatamente pela a determinação e a atitude de amar até aqueles que nos odeiam, até aqueles que nos perseguem. Que esse é o objetivo do ensino de Jesus, para levar-nos então a pensar assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você toma um choque aí e diz assim, como ser perfeito? Nós, perfeitos, homens e mulheres imperfeitos, pecadores como nós somos? Mas aqui, irmãos, a perfeição que Jesus está dizendo não é perfeito no sentido literal da palavra, porque Jesus sabe da nossa limitação. Deus sabe que nós não somos perfeitos aqui agora, mas Ele almeja e deseja que isso seja possível quando Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar, e Ele diz, agora sede santos porque eu sou santo. Aí você pode dizer, como ser santo? A gente pecador, mas é separado por Ele. E o diferencial de um crente é isto, a atitude que ele vai tomar diante do inimigo, amando-o, diante do próximo, amando, demonstrando que você foi alvo do amor de Deus. Deus o amou, por isso você deve amar. E esse amor não pode ser seletivo. Vou amar só fulano, ou não gosto muito de ciclano. Não, o amor é a todos. Só que este amor, irmãos, é bem bom deixar isso frisado aqui, não é amor de romantismo, não. Nem amor de pegajoso, não. De e tal. Não, é aquele amor de zelo, é aquele amor de respeito, de consideração, né, de atenção, de realmente atender àquilo que está ao seu alcance, naquilo que você pode fazer para ajudar alguém, você vai fazer. Por isso que ele vai dizer, se teu inimigo tiver fome, dê de beber, ou dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. É nesse sentido, de você não guardar em si nenhum tipo de barreira para
agir como de fato você é, um cristão, alguém que nasceu de novo, alguém que foi alcançado pela graça do Senhor. E esse texto último aí, do versículo 48, ele é uma repetição do que diz lá em Deuteronômio 18, no versículo 13, que está descrito assim, de Deuteronômio 18, 13: perfeito serás para com o Senhor teu Deus, perfeito serás. Ou seja, se espera dos filhos de Deus atitudes que o levem à demonstração de que agora vocês não são mais filhos do mundo, não são mais entregues às suas próprias vontades, nem às suas próprias vaidades, mas agora vocês se submetem aos princípios que o Senhor Deus tem dado a você. E o Senhor requer de nós essa atitude, ser santo, ser perfeito, no sentido de, olha, eu vou me esforçar sim para viver em santidade, porque o Senhor requer isso de mim. É difícil? Claro que é difícil, porque a nossa natureza vai lutar contra essa situação. Mas é possível acontecer? Sim, é possível. E por que é possível? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Lembrem que estar em Cristo Jesus é a razão pela qual nós não somos mais condenados. Lembrem que também há algo diferente em nós. Quem reside em nós é o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que em nós habita, quem está fazendo esse trabalho de santidade, de santificação de nós. É como dizia Charles Spurgeon, o Espírito Santo é a esponja da alma, ele que faz a limpeza da nossa alma. Então, se nós estivemos entendendo bem aqui esse ensino que Jesus está nos dando, irmãos, as nossas atitudes certamente serão diferentes. Se não, já não era, se já era antes desse momento aqui, agora a partir de hoje vai ser. Por quê? Porque vocês devem estar entendendo isso. Como tem sido a minha atitude para com aqueles que não são meus amigos, não são tão meu próximo, mas são inimigos, muitas vezes até declarados, de que não gosta de crente, de que odeia crente. Qual é a sua atitude para com essas pessoas? É odiá-los também? Não. É orar por eles, é entregá-los ao Senhor, porque Deus é o juiz. E se porventura eles continuarem odiando até o fim da vida deles, eles vão responder diante de Deus. Mas nós não podemos jamais nutrir em nosso coração esse sentimento ruim de ódio, por quem quer que seja. Por quem quer que seja. Ah, mas alguém ali é mau. Ele vai responder pela maldade dele. Você não pode se contaminar por isso e dizer que nada, aqui é cada um por si, Deus por todos. É verdade, mas o Senhor Deus disse: ame. Não fique preso nem restrito às suas atitudes meramente carnal, mas ande no Espírito. Ande no Espírito. E andar no Espírito envolve tudo isso. Amar a Deus, amar o próximo, viver uma vida digna da vocação a que foi chamado, viver nessa condição de arrependidos do Senhor. E assim, ó, irmãos, vamos certamente desfrutar da alegria de viver na presença dEle. E que o Senhor venha a abençoar a vida da nossa igreja. E que nós, irmãos, estejamos nesse objetivo de ser perfeito, como o vosso Pai é celeste e é perfeito. Nosso Deus é perfeito e Ele é o nosso espelho. Jesus disse: olhe firmemente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente. Enquanto estivermos com os olhos nele, nós vamos perseguir a santificação, como ele diz lá em Hebreus 12, 14, seguir ou perseguir a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que Deus assim nos ajude na nossa caminhada e que, de fato, possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, amando a Deus, amando o próximo, até mesmo aqueles que são os nossos inimigos. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra objetiva, direta, das Sagradas Escrituras, que nos ensinam e nos instruem a vivermos a nossa vida de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, que nós todos possamos entender esta palavra e que demonstremos de fato, ó Deus, com as nossas atitudes,
que estamos cheios do Teu Espírito, que estamos cheios, então, da graça do Senhor e, portanto, demonstrando amor a Ti e aos nossos próximos. E até aqueles que nos perseguem, até aqueles que são nossos inimigos, amemos, Senhor. Não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.